Meu nome é Adão, e o Rio Madeira sempre foi minha estrada, meu trabalho e, às vezes, meu único silêncio. Mas, naquela noite, ele virou um lugar que parecia não me reconhecer. Eu não ouvi o som da água, nem o canto distante da mata, nem o vento passando entre as folhas. Era como se tudo tivesse sido engolido por uma calmaria doentia. Um silêncio tão pesado que grudava no corpo. Foi nesse vazio que eu vi algo que ninguém deveria ver sozinho. Uma criança parada na margem, imóvel, como se tivesse sido deixada ali por mãos que não pertenciam a esse mundo. Eu tentei piscar, tentei convencer meu coração de que aquilo era só cansaço, mas não era. A menina estava firme, sem um tremor, sem respirar, sem piscar. Parecia que tinha sido esquecida no barro úmido, mas o jeito que inclinava a cabeça dizia que ela não era vítima de nada. Era presença. Era intenção. A luz fraca da lua escorria no rosto dela, e eu juro que vi os olhos escuros demais, fundos demais, como se revelassem um lugar onde ninguém devia olhar. Eu segurei o remo, tentando decidir se chamava por ela ou se virava a canoa. Mas a menina levantou o braço num movimento lento, tão lento que parecia antigo, como se tivesse repetido aquilo centenas de vezes. Ela apontou uma direção na curva do rio, um trecho escuro que todos os barqueiros evitam quando a noite está pesada demais. O gesto dela não foi um pedido, foi um comando silencioso. Eu senti meu corpo reagir antes da minha cabeça. O remo pesou, meu peito apertou e um frio veio da água como se subisse pelo casco da canoa até meus ossos. Era como se algo me empurrasse para seguir. Não era voz, não era pensamento. Era uma força que me escolhia, e não havia como recusar. A menina não tirava o braço esticado, como se estivesse decidida a me levar para onde outros não tiveram coragem de ir. Naquele instante eu soube que se não obedecesse, ela faria algo pior, algo que nenhum homem resistiria. O Madeira parecia olhar para mim esperando minha decisão, e eu senti que a noite queria me engolir inteiro. Por isso, mesmo sabendo que estava remando para um lugar onde barqueiro nenhum retorna com vida, eu avancei. Porque naquela margem, parada como a própria morte, aquela criança não estava pedindo passagem. Ela estava me escolhendo. E quando uma coisa dessas te escolhe, não há. Eu sei que muita gente acha que pescador inventa história para passar o tempo, mas o que vou contar aqui não nasceu de imaginação cansada, nem de superstição de beira de rio. Nasceu do medo mais puro que já senti na vida. Medo que entrou nos meus ossos naquela noite e se escondeu ali, quieto, esperando qualquer lembrança para acordar de novo. Desde aquele encontro, eu nunca mais consegui remar no Madeira sem olhar 2, 3 vezes para cada margem silenciosa. Antes de seguir com esse relato, preciso que você entenda uma coisa. Eu não escolhi ver aquela criança. Eu não procurei por ela. Ela apareceu para mim como quem escolhe uma presa, como quem já sabe para onde quer levar o homem que encontrou. E se eu decidi contar tudo agora, depois de tantos anos guardando esse peso, é porque sei que muita gente aqui já deve ter sentido aquele silêncio estranho que o rio faz quando está preparando alguma coisa. Aquele silêncio que não é natural. Aquele silêncio que não pertence a esse mundo. E antes que eu continue, quero te pedir uma coisa. Se a história já te pegou pelo peito, se você está sentindo que tem algo diferente aqui, curta esse vídeo. Se você gosta desse tipo de relato, dessas memórias que o Brasil esconde nas sombras, se inscreva no canal para fortalecer nosso trabalho. E me conta aí nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É importante para mim saber até onde essa voz está chegando e quem mais pode ouvir o que eu tenho para dizer. Agora respira fundo, porque daqui para frente eu vou abrir cada detalhe da noite em que aquela criança imóvel decidiu que eu seria o próximo a seguir seu gesto. A canoa avançava devagar, mas eu sentia como se estivesse sendo puxado por uma mão invisível que vinha debaixo da água. Não era correnteza, não era vento, não era nada que eu tivesse aprendido nos meus anos de pescaria. Era uma força muda, constante, como se o próprio rio estivesse segurando meu barco pelo casco e guiando para algum lugar. Eu respirava devagar,
tentando não demonstrar o medo nem para mim mesmo, mas o ar parecia grosso, pesado demais para entrar no peito. Era a primeira vez que eu sentia que o Madeira não queria apenas me carregar, queria me usar. Olhei para trás tentando ver se a menina ainda estava na margem, mas a noite tinha engolido tudo com aquela escuridão que parece se mover sozinha. Eu não sabia se ela tinha sumido, se estava me observando escondida na mata, ou se tinha simplesmente deixado de existir depois daquele gesto. A imagem dela, porém, continuava presa na minha cabeça, fixa como uma fotografia que alguém tinha colado na minha mente. O rosto parado, o pescoço torto, os olhos escuros como poço fundo. Nada naquilo era humano. Nada naquilo parecia ter nascido de mãe. A canoa começou a virar para a curva negra sem que eu percebesse o momento exato da mudança. Quando notei, já estava entrando naquele trecho onde as árvores se juntam por cima da água, formando um teto de sombras que abafa qualquer som. Ali o tempo parece não andar. O barulho de pássaro some. A mata prende a respiração. E o rio fica com cheiro de coisa antiga, de lugar onde desgraça já aconteceu. Senti a pele arrepiar antes mesmo de enfiar o remo na água para tentar corrigir o caminho. Mas o remo não obedeceu. E isso foi o que mais me apavorou. Eu empurrei a água com força, com raiva, com medo. Mas o movimento não fazia diferença nenhuma. Era como remar contra um peso invisível que segurava a canoa pela proa. Naquele instante, entendi que não era eu quem estava conduzindo nada. Eu era conduzido. E a coisa que me guiava não estava interessada na minha vontade, só no meu destino. Foi quando ouvi o primeiro som depois de tantos minutos, mergulhado naquele silêncio doentio. Não veio da mata, não veio da água. Veio de dentro da minha própria canoa. Um estalo seco, como se alguém tivesse passado a mão na madeira, bem atrás de mim. Eu paralisei. Minha respiração falhou no meio do caminho. E antes que eu tivesse coragem de olhar por cima do ombro, ouvi a segunda coisa que me fez perder o fôlego. Uma respiração infantil, fraca, baixinha, como se uma criança estivesse sentada a poucos centímetros da minha nuca. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu sabia no fundo que não devia olhar para trás. Alguma coisa dentro de mim, alguma coisa antiga, instintiva, dizia que virar o rosto seria o mesmo que entregar minha vida. Mas não olhar também era tortura. A respiração continuava, lenta e ritmada, como se me observasse, como se esperasse minha reação. Eu apertava o remo com tanta força que minhas mãos doíam. E mesmo assim, não consegui mexer um músculo. A canoa avançava sozinha, e eu lembrava de todas as histórias que os velhos contavam sobre almas de crianças perdidas no Madeira. Histórias que eu sempre tinha chamado de bobagem, mas que naquela noite ganhavam corpo, cheiro, presença. Diziam que algumas aparecem para guiar os vivos, outras para enganar, e outras para substituir a própria morte, levando quem encontram para o lugar que as chamou primeiro. Eu comecei a pensar que talvez aquela menina nunca tivesse vivido. Talvez ela fosse apenas o caminho para algo pior. O teto de árvores ficou tão denso que a lua desapareceu. A canoa entrou numa escuridão tão profunda que eu mal via minhas próprias mãos. E naquele breu absoluto, a respiração atrás de mim ficou mais próxima. Tão próxima que eu senti o ar frio encostar na minha nuca. Uma voz infantil, fina, quebrada, sussurrou meu nome. Não foi forte, não foi clara, mas foi o suficiente para me rasgar por dentro como se tivesse me chamado desde um túmulo esquecido. Eu quase larguei o remo. O som da voz não parecia vir de dentro da canoa, parecia vir de dentro da minha cabeça. Como se a criança estivesse dentro de mim, não atrás. Minha visão ficou embaralhada e por um instante pensei em me jogar na água para fugir daquele sussurro. Mas algo me segurou. Não sei se foi medo ou se foi a mesma força que prendia a canoa. Eu só sabia que não adiantava correr, porque aquela criança não estava atrás de mim. Ela estava comigo. E então, no momento em que senti minhas pernas começarem a tremer, vi uma luz fraca se abrir no meio da curva. Não era luz de lampião, nem reflexo da lua. Era uma claridade baixa, amarelada, que tremia como chama distante. E ali, bem no centro da luz,
eu vi uma silhueta pequena, parada, com a cabeça inclinada do mesmo jeito que a menina da margem. Foi quando entendi. Ela não estava me levando para um lugar. Ela estava me levando para alguém. Aquela luz tremeluzente parecia impossivelmente distante e, ao mesmo tempo, perto demais. Eu remava sem saber se avançava ou se era puxado, mas a canoa seguia firme naquela direção, obedecendo a um comando que não saía de mim. A respiração infantil tinha parado, mas isso não trouxe alívio algum. Pelo contrário, o silêncio que ocupou o lugar dela foi ainda mais cruel, como se a coisa que estava ali comigo apenas esperasse o momento certo de se mostrar. Cada golpe do remo era uma tentativa desesperada de recuperar o controle, e cada falha me lembrava que eu já não mandava no meu próprio rumo. Eu percebia algo estranho na água. O rio deixou de se mover como deveria. A superfície não fazia aquele desenho natural que a corrente cria. Estava lisa, parada, como se fosse um espelho enorme e escuro. E mesmo assim, a canoa avançava como empurrada por uma força constante. Olhando para baixo, eu via apenas sombras distorcidas, como rostos que tentavam subir até a superfície, mas eram puxados de volta. Não sei se era impressão, se era influência da escuridão, ou se realmente havia algo ali, tentando respirar através da água. Quando me dei conta, a luz fraca estava maior, brilhando entre os galhos que se fechavam por cima da água. Era uma claridade amarelada, como lamparina antiga, mas sem o barulho do fogo, sem o cheiro de querosene. Uma luz fria, sem vida. A cada metro que eu avançava, percebia que ela não estava em uma canoa nem em um barranco. Estava suspensa no ar, como se fosse carregada por mãos invisíveis. A sensação que aquilo me deu foi tão profunda que senti meu estômago revirar. Não existe luz assim no mundo dos vivos. Foi então que ouvi o segundo sussurro. Não era a voz da criança dessa vez. O som era mais grave, mais arrastado, como se viesse de uma garganta que não conhecia mais o jeito de falar. Não conseguia entender as palavras, mas entendi a intenção. Era um chamado que não aceitava recusa. Meu nome veio misturado no som, estendido, prolongado, como se fosse pronunciado por alguém que estava aprendendo a usar a boca de novo depois de muito tempo enterrado no silêncio. Meu corpo reagiu com força. Senti meus braços congelarem, como se a voz tivesse tocado meus ossos por dentro. Meu coração começou a bater rápido, não por coragem, mas porque parecia querer escapar do peito. O rio, a mata, o ar, tudo estava escuro demais. E a escuridão parecia se mexer, respirar, observar. Era como estar cercado por algo vivo, algo que me estudava com paciência. A sensação me fez apertar o remo até meus dedos doerem, mas eu sabia que não existia madeira no mundo capaz de me defender do que quer que estivesse ali. A canoa fez um movimento lento, curvando suavemente para a direita, e naquele instante percebi que não era uma mudança da água. Era a menina. Eu não conseguia vê-la, mas senti. Ela estava ali, perto. Não dentro da canoa, mas muito próxima, como se estivesse caminhando na água ao meu lado. Eu senti a presença dela antes de qualquer sinal visual. Um frio específico, como se alguém estivesse encostando a ponta dos dedos na minha pele. E logo depois, a luz tremeluzente pareceu se distorcer, como se a menina estivesse passando diante dela. Quando finalmente consegui olhar para o ponto de luz, algo saiu da sombra. Uma figura pequena, frágil, inclinada, com o mesmo pescoço torto que eu tinha visto na margem. A menina. Mas agora, ela não estava totalmente imóvel. O peito dela se movia de um jeito estranho, como se respirasse apenas para imitar um vivo. A mão continuava levantada, apontando para a frente, mas o gesto não parecia mais um convite, parecia uma sentença. E a canoa obedecia sem questionar, como se a madeira tivesse sido possuída. Eu tentei falar algo, qualquer coisa. Tentei chamar por Deus, pela minha mãe, por alguém. Mas nenhuma palavra saiu. Era como se minha garganta tivesse sido apertada por dentro. A cabeça da menina se virou em minha direção com uma lentidão insuportável, e quando seus olhos me encontraram, eu senti uma dor tão profunda que pensei que meu corpo fosse desligar ali mesmo. Não eram olhos. Eram buracos escuros demais, fundos demais, como se ela olhasse para mim
lá de dentro de alguma sepultura alagada. Eu quis fechar os olhos, mas não consegui. Fiquei preso naquele olhar morto, sentindo meu corpo tremer de um jeito que nunca senti na vida. A menina inclinou a cabeça mais uma vez, e naquele gesto torto eu entendi uma coisa horrível. Ela conhecia o caminho melhor do que qualquer barqueiro. Ela não apontava para um destino desconhecido. Ela apontava para um lugar onde ela mesma já tinha ido. Um lugar do qual não tinha voltado. E agora era minha vez de seguir. A luz ao fundo começou a se mover, abrindo espaço entre as sombras, e por trás dela surgiu algo maior. Uma silhueta que a menina parecia estar guiando até mim. A água ao redor ficou mais gelada. A canoa tremeu. E eu senti que aquela noite no rio não era sobre acompanhar a criança. Era sobre encontrar aquilo que estava esperando por mim desde antes de eu nascer. A coisa para quem ela servia de farol, a coisa que transforma homens em silêncio. A silhueta por trás da menina crescia devagar, como se a própria escuridão estivesse se levantando do fundo do rio. Eu não conseguia distinguir forma, rosto ou tamanho. Era apenas uma massa negra que tremia como vapor frio, mas pesada como uma sombra antiga. A menina continuava na frente, inclinada, imóvel, com o braço esticado, como se estivesse oferecendo meu corpo para aquilo. Eu sentia meu peito bater em falso, como se meu coração estivesse avisando antes de mim que eu estava diante de algo que não devia existir. A água ao redor começou a borbulhar suavemente, mas nenhum peixe subia à superfície. Era borbulha de coisa morta. A luz amarelada tremia, mas não iluminava a figura. Parecia que a própria claridade era engolida antes de tocar aquele corpo de sombra. A menina deu um passo para o lado, tão silencioso que nem o movimento da água ela provocou. Foi ali que percebi o que havia atrás dela. Não era gente, não era bicho, não era espírito como os antigos descrevem. Era uma ausência, um vazio com forma de presença, um nódulo de escuridão tão denso que parecia absorver a noite. Quando a coisa avançou um pouco, senti a temperatura cair de um jeito tão agressivo que meus dentes bateram sozinhos. Eu tentei puxar o ar, mas o ar não entrou. Tive a sensação de que aquilo estava sugando meu fôlego de dentro para fora, como se quisesse me esvaziar antes de me tocar. A menina virou o rosto lentamente para mim, e dessa vez pude ver seu rosto com mais clareza do que suportei. A pele dela parecia molhada por dentro, como se fosse feita de algo que tinha apodrecido na água. E os olhos refletiam aquela sombra maior, como se ela fosse parte dela, como se tivesse sido moldada pela mesma escuridão que agora se aproximava. A coisa fez um som baixo, quase um gemido, mas sem boca. Não parecia sair de um corpo, parecia vir do próprio espaço ao redor. Um tremor vibrou na canoa e eu senti meus braços ficarem fracos, como se minhas forças estivessem sendo drenadas lentamente. A menina inclinou a cabeça mais uma vez, e dessa vez eu entendi o gesto com clareza assustadora. Ela queria que eu me entregasse, que eu parasse de lutar, que deixasse a canoa seguir sem resistência até o centro daquela escuridão. Eu senti uma vontade absurda de largar tudo e deixar o rio me levar, como se a coisa estivesse dentro da minha mente, empurrando meus pensamentos para lugares que nunca foram meus. Por um instante, vi a superfície da água mudar. Rostos começaram a surgir, não corpos, só rostos, flutuando logo abaixo da linha da água, distorcidos pela escuridão. Todos tinham olhos abertos, mas não piscavam. Eram olhos que pareciam ter visto a mesma figura que eu via agora. Olhos que sabiam o que tinha acontecido com eles. Reconheci alguns traços, rostos de barqueiros mais velhos, homens que tinham desaparecido sem deixar sinal. O Madeira sempre diz que leva o que quer. Naquele momento, eu entendi que o rio não escolhe sozinho. Tentei fechar os olhos, mas algo me obrigou a mantê-los abertos. A menina, agora de lado, me observava com um olhar tão fundo que parecia atravessar minha pele. Senti como se estivesse sendo examinado por dentro, como se a coisa atrás dela estivesse me medindo, decidindo se eu servia para o destino que ela oferecia. Um cheiro forte, de lama antiga misturada com madeira apodrecida, tomou o ar. Senti enjoo, tontura, calor nas mãos,
e percebi que estava começando a suar mesmo com o frio que batia no meu rosto. A silhueta da coisa finalmente alcançou um ponto em que consegui perceber movimento. Não movimento de passos ou braços, movimento de intenção. Ela parecia se inclinar, curvar-se, aproximar-se da canoa com a mesma lentidão sufocante que a menina tinha. Era como assistir um mundo morto tentando imitar o mundo vivo. Eu tentei rezar, mas a oração travou na minha garganta. Não saía palavra alguma. Eu tinha a sensação de que aquilo apagava qualquer pensamento que poderia me salvar. Como se o rio estivesse tentando me esquecer antes mesmo de eu entrar na água. Foi então que a menina baixou o braço, como se desse um sinal final para a coisa agir. E a água debaixo da canoa se abriu. Um ruído grave, abafado, ecoou bem abaixo de mim, como se algo enorme estivesse subindo do fundo. A canoa balançou. A coisa avançou. Eu não podia pensar, não podia respirar, não podia me mover. Parecia que estava preso dentro do meu próprio corpo, observando minha morte se aproximar como se fosse uma cena repetida outras vezes pelo Madeira. A luz tremulou de novo, mas dessa vez ela não se apagou. Ao contrário, ela aumentou por um instante, como se algo tivesse empurrado a escuridão para trás. E naquele flash rápido de claridade, eu vi o que nenhum ser humano deveria ver. A coisa tinha forma. Uma forma impossível, torta, quebrada, como se tivesse sido montada sem saber como funciona um corpo. E ela me olhava, não com olhos, com a escuridão dentro dela. Uma escuridão que queria encher o meu lugar. A canoa foi puxada de novo, mais forte. A menina inclinou o pescoço para o outro lado, como se soubesse que a hora estava chegando. A coisa levantou a sombra que parecia ser o braço. E naquele instante, eu entendi algo terrível. Ela não queria apenas me levar. Ela queria me substituir. O rio não queria só meu corpo. Queria minha voz, meu nome, minha história. E enquanto a água começava a se mover como se abrisse espaço para mim, percebi que se eu não lutasse naquele exato segundo, eu seria mais um rosto perdido na superfície do Madeira. A coisa estendeu aquela sombra que parecia um braço, e a água se mexeu como se estivesse sendo puxada por baixo. Eu senti o barco afundar alguns centímetros, sutil demais para virar, mas forte o suficiente para dizer que o Madeira queria me engolir. A menina deu um passo para trás, abrindo caminho, como se fosse apenas a mensageira daquela noite. Eu senti meu corpo fraquejar. Minhas mãos tremiam. E percebi que estava na beira de perder não só minha vida, mas minha memória, meu nome, minha história. Era como se o rio estivesse abrindo espaço não para me receber, mas para me substituir por alguma coisa que precisava de lugar. A respiração voltou atrás de mim. Fraca, baixa, quase um sopro. Era a mesma respiração infantil que eu tinha ouvido antes, mas agora vinha de um lugar impossível. Parecia vir do centro do meu peito, como se a criança estivesse se instalando dentro de mim. Eu fechei os olhos por um segundo, mas a escuridão lá dentro era pior do que a de fora. Era uma escuridão viva, cheia de movimento, cheia de mãos que pareciam querer puxar minha mente para um lugar onde eu nunca teria vivido. Abri os olhos de novo, desesperado por um fiapo de luz verdadeira, mas só encontrei a claridade morta da lamparina flutuante. A coisa avançou mais um pouco e finalmente compreendi o que ela queria. Não era meu corpo caindo no rio, não era meu sangue. Ela queria minha voz. Queria meu nome preso na garganta dela. Queria ocupar o lugar que eu deixaria no mundo. A sensação era tão nítida que quase falei meu nome em voz alta sem querer, como se fosse obrigado a entregar quem sou. Travei a mandíbula com força, segurando o ar, porque se aquele nome escapasse da minha boca, eu sabia que não voltaria mais. A menina aproximou o rosto da água e inclinou o pescoço de novo. Mas dessa vez, ouvi um estalo leve, como se o osso dela estivesse se movendo no ângulo errado. O barulho me percorreu inteiro, e a silhueta maior respondeu com um tremor lento. Foi aí que percebi que ela obedecia à menina. A criatura maior era conduzida, não conduzia. E isso me deu um medo ainda mais profundo, porque se aquela criança tinha poder para controlar aquilo, então a morte não era o pior destino. A canoa afundou mais um pouco. A água escura tocou a palma da minha mão, e quando isso aconteceu,
Senti como se tivesse colocado a mão dentro de uma boca gelada. Puxei o braço de volta, mas a sensação ficou presa na pele. Comecei a respirar rápido demais, quase hiperventilando, e minha visão escureceu nas bordas. Era como se eu estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Como se estivesse começando a desocupar meu próprio corpo para dar lugar ao que o Madeira estava trazendo. Eu ouvi de novo a voz grave que vinha da criatura. Só que dessa vez ela estava mais clara. Não falou uma palavra inteira, mas formou um som que parecia sílaba quebrada. Era meu nome. Esticado, deformado, repetido como se fosse ensaiado há muitos anos. Cada repetição fazia minha alma parecer menor dentro de mim. Eu comecei a sentir um peso enorme nos ombros, como se estivesse sendo dobrado, empurrado para dentro da água, preparado para ser substituído. A menina deu outro passo para o lado, e naquele gesto percebi a confirmação. Ela estava entregando minha vida para outra coisa. O desespero me tomou de repente. Não um desespero normal, mas um que parecia vir das vísceras, como se meu próprio corpo tivesse acordado antes da minha mente. Eu agarrei o remo com a força que me restava e finquei na água como se quisesse rasgar o rio ao meio. A criatura reagiu. A sombra tremeluziu, distorcendo o próprio formato, e senti o ar mudar de novo, como se o rio inteiro tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. A menina olhou para mim com a cabeça torta, como se estivesse surpresa por eu ainda estar lutando. O remo tremeu, quase se partiu. A água puxou com violência, tentando arrancá-lo das minhas mãos. Minhas costas doíam, meus braços queimavam, mas eu continuei mexendo a madeira como se estivesse remando contra o próprio inferno. A criatura se aproximou mais e o frio ficou tão forte que minhas unhas ficaram roxas. A menina baixou o braço, desaprovando meu gesto. Era como se ela estivesse dizendo que eu deveria ter aceitado, que a luta não era permitida. A canoa virou de lado por um instante, quase o suficiente para me jogar no rio. Eu senti a borda tocar a água e vi, bem ali, no reflexo distorcido, meu rosto sendo puxado por mãos invisíveis. Era como se o rio tivesse criado uma versão morta de mim dentro dele. Eu soube, naquele segundo, que se caísse, eu nunca mais seria encontrado. Não porque o rio me engoliria, mas porque eu deixaria de ser eu. A coisa que estava ali tomaria meu lugar, e ninguém na vila jamais saberia que meu corpo não era mais meu. Com um grito que nem reconheci como meu, puxei o remo para cima e golpeei a água com toda a força que me restava. A canoa sacudiu, saiu da linha da criatura e por um segundo arrancado da própria morte, senti a corrente real do rio voltar. A menina perdeu a postura imóvel. A sombra maior se contorceu como se tivesse sido empurrada para trás. E naquele momento, eu percebi que, se quisesse viver, precisaria fugir antes que aquelas presenças reorganizassem a noite ao meu redor. Quando a corrente verdadeira do rio finalmente voltou, senti como se tivesse arrancado minha alma de dentro de um poço escuro. O barco deslizou alguns metros para longe da criatura e por um instante eu consegui respirar sem dor. Mas a sensação de alívio durou pouco. A menina virou o rosto em minha direção, como se estivesse furiosa por eu ter rompido o caminho que ela tinha preparado. O pescoço dela inclinou para o lado de novo, num ângulo tão impossível que eu ouvi outro estalo seco, como se o osso estivesse se partindo só para que ela pudesse me enxergar melhor. E ali, naquela curva torta do corpo dela, entendi que aquilo não era humano tentando parecer humano. Era o oposto. Algo tentando imitar gente para me enganar. A criatura maior reagiu com violência. A sombra se espalhou como fumaça úmida, tentando contornar a água e alcançar a canoa de novo. A luz tremeluzente piscou forte e quase apagou. Eu sabia que não seria iluminado por ela 2 vezes. Era um aviso raro, um clarão que me dera segundos para escapar. Agora, a noite estava se reorganizando, se fechando, se preparando para me puxar de volta. A água ao lado do barco começou a subir, formando redemoinhos que giravam sem barulho, como se mãos invisíveis estivessem girando o rio para me derrubar. Eu agarrei o remo com tanta força que senti a madeira ameaçar rachar entre meus dedos. Remava em silêncio, porque qualquer som parecia provocar aquela coisa.
Meus braços queimavam, meu peito ardia, mas eu não podia parar. Cada vez que o remo cortava a água, eu sentia como se estivesse lutando contra algo que estava preso nela desde antes da minha existência. A menina caminhou até a beira da água sem afundar, sem provocar ondas, como se o rio aceitasse os pés dela. O olhar dela me atravessou como uma lâmina fria. Era um olhar que dizia: "Você não devia ter voltado." A sombra maior começou a se levantar. Agora eu conseguia ver um contorno mais definido, como se braços longos surgissem das laterais, mas tortos demais para serem de qualquer criatura viva. Ela se esticava, tentando alcançar o casco da canoa. Cada vez que a sombra tocava a água, ondas negras se espalhavam e batiam na madeira com um impacto que parecia vir de dentro dela. Eu podia sentir a vibração no fundo do barco, como se a criatura estivesse tentando me arrancar pelo peso da própria presença. A menina levantou o braço mais uma vez, não apontando agora, mas ordenando. A água ao meu redor começou a ficar mais pesada, como se a correnteza tivesse sido drenada do rio. O barco deixou de deslizar e passou a ser empurrado para trás, como se o madeira tivesse virado ao contrário. Eu remava com toda a força, mas não avançava. Era como remar dentro de areia líquida. A criatura deu mais um avanço e, por um instante, a escuridão quase tocou o casco. Quando isso aconteceu, um frio subiu pela madeira e entrou no meu braço como se os ossos tivessem sido mergulhados em gelo. A sensação foi tão forte que quase larguei o remo. Se eu tivesse largado, eu sei que seria o fim. Eu gritei, não um grito de coragem, mas de desespero. O tipo de grito que sai quando o corpo decide lutar mesmo depois da mente já ter desistido. A menina não se mexeu. Ela só observava. A criatura recuou por um segundo, como se aquele grito tivesse quebrado alguma coisa na noite. Usei essa brecha e enfiei o remo fundo na água, girando o barco com a força que já não tinha mais. O casco bateu contra um tronco submerso, arrancando um rangido alto, e isso fez a criatura hesitar. A luz fraca brilhou pela terceira vez, rápida, quase invisível. Eu entendi aquilo como um último aviso para fugir. A canoa começou a deslizar de novo. Não porque eu remava, mas porque a corrente verdadeira finalmente me alcançou. Senti o madeira me puxar para longe da curva negra, como se estivesse tentando me salvar de algo que nem ele mesmo controlava. A sombra tentou seguir, mas a água entre nós mudou de textura. Ficou mais clara, mais agitada, como se o rio estivesse se colocando entre nós. A menina deu um passo para frente, como se quisesse romper essa barreira, mas a água engoliu os pés dela sem fazer barulho. Ela afundou até os tornozelos e parou ali, me observando, como se soubesse que ainda não tinha acabado. A sombra maior se contorceu pela última vez e recuou para dentro da luz. A lamparina tremeu, apagou e acendeu de novo como se estivesse sendo disputada por mãos invisíveis. A menina se virou devagar, como se atendesse a um chamado silencioso vindo de dentro da água. Ela inclinou a cabeça para trás, olhando para o céu escuro e depois sumiu. Não correu, não pulou, não afundou. Apenas deixou de existir, como uma imagem que se desfaz na fumaça. A sombra maior, sem a guia, desfez-se no ar, desaparecendo como se tivesse sido chamada de volta para um lugar mais fundo que o próprio rio. A corrente me levou rápido, quase arrancando o remo da minha mão. Eu não tive coragem de olhar para trás. Meu corpo tremia inteiro e por alguns segundos achei que iria desmaiar. A água voltou a ter som, voltou a ter vida, voltou a ser rio. Não aquela coisa parada e silenciosa que havia tentado me engolir. Cada metro que eu avançava parecia uma vitória roubada. Cada respiração parecia uma concessão do madeira. Passei pela última árvore da curva negra com a sensação clara de que alguém ainda me observava, mas desta vez de muito longe. Quando finalmente cheguei na parte aberta do rio, o céu clareava de leve. O silêncio que antes pesava agora era só o silêncio comum da madrugada. Mas dentro de mim, nada voltou ao normal. Senti que um pedaço meu tinha ficado naquela curva, um pedaço que talvez a menina tivesse levado, um pedaço que não voltou comigo. Eu remei com braços cansados, coração ferido e uma certeza que nunca mais me deixou. Aquela noite não acabou.
Ela apenas me deixou sair. Hoje, tantos anos depois daquela madrugada, ainda sinto o Madeira respirar na minha nuca quando me aproximo demais da beira. Nunca mais atravessei a curva negra, nem sozinho, nem acompanhado. Porque o rio não esquece. O que vive ali não esquece. Às vezes, quando a noite fica parada demais, quando o vento não sopra e o silêncio pesa como pedra no peito, eu sinto o mesmo frio daquela voz chamando meu nome. Como se a menina ainda estivesse me esperando, parada na margem com o pescoço torto e o braço levantado, pedindo para eu terminar o caminho que não tive coragem de seguir. Não contei isso para a vila. Alguns desapareceram nos anos seguintes, mas ninguém liga um sumiço ao outro. Só eu sei o que realmente vive naquela curva, só eu sei o que aquela criança conduz. E sempre que penso em avisar alguém, lembro do momento em que ela olhou diretamente para mim. Aquela escuridão dentro dos olhos não era apenas ameaça, era promessa. Uma promessa de que um dia, a noite certa vai me chamar de novo. E quando isso acontecer, talvez minha força não seja suficiente para fugir pela segunda vez. Eu continuo vivendo, continuo pescando, continuo evitando aquele trecho como quem evita a própria morte, mas tenho uma certeza que nunca mais me abandonou. Ninguém volta do lugar que aquela menina aponta. E se um dia você estiver remando sozinho e o silêncio ficar pesado demais, não olhe para a margem. Porque se ela estiver lá, imóvel e esperando por você, não vai ser coincidência, vai ser escolha.